Boa noite a todos. Estamos no ar para mais um Descentra Talks de número 31. São 31 edições desse papo maravilhoso, um papo informal com pessoas que estão construindo em Web3 aqui no Brasil. E hoje teremos mais um convidado especialíssimo que veio trocar uma ideia muito bacana sobre o seu projeto. Mas antes de apresentar este convidado, vamos fazer algumas considerações, não só para quem está ouvindo aqui ao vivo, mas para você que está ouvindo depois, né? Está ouvindo a gravação no nosso YouTube. O Descentra Talks, para quem não conhece, é um papo informal, um papo entre amigos, onde todo mundo está convidado a participar. É só levantar a mãozinha que eu coloco no palco. Mas se você, por um acaso, está com vergonha de expor a sua voz ou os seus pensamentos de forma mais direta, é só clicar no nosso side chat, que ali dentro você pode também fazer perguntas, comentários, considerações e tudo mais. O Descentra Talks seria um papo semanal, né? Toda terça-feira às 8 da noite. E lembrando que a primeira terça-feira do mês é sempre um Talks especial com as meninas da Cora, comunidade voltada para fazer o onboarding de mulheres na Web3, e toda primeira terça-feira do mês são elas que assumem o controle aqui e fazem um toque 100% feminino. E o outro recado que eu tenho para dar é que, se você está ouvindo na semana que aconteceu esse Talks, ou se você está ao vivo, você pode garantir o seu NFT de participação, né? O seu certificado de participação no Talks. A gente tem um canal aqui dentro da nossa comunidade, o canal Garanta Seu NFT, com um formulário. É só vocês clicarem nesse formulário, colocarem o ID de vocês aqui do Discord, a chave pública da carteira cripto, lembrando que precisa ser uma carteira compatível com a rede Polygon, que sempre no sábado subsequente eu faço o drop. Lembrando que esse NFT ele garante alguns benefícios aqui dentro da comunidade. Então, a gente já teve sorteio de livros, já teve sorteio de bolsa de estudo, já teve desconto em ingressos e tudo mais. Então, não percam essa oportunidade. Lembrando que eu sempre faço esse drop no sábado subsequente, ou seja, esse sábado agora, que será dia 17 de dezembro. Se você está ouvindo depois, ou no dia 17 ou depois, perdeu, meu camarada ou minha camarada, vai ficar para a próxima. Mas deixa eu colocar no ar aqui o nosso convidado de hoje, o Felipe Baratini, famoso Baraca, que já se encontra entre nós. Fala, meu camarada, tudo bem? Fala, Xará, tudo bem aí, cara? Prazer demais estar aqui nesse palco aqui do Decentra Talks, pô, muito chique aqui o negócio rolando, Que isso. Sublime. Gostou? Gostou? Essa trilha é especial. Geralmente eu boto um reggae mais roots, só que como você é um cara do surf, eu coloquei um reggae mais ska californiano do Sublime, que eu gosto muito também. Te apetece? Te apetece? Adorei. Bom, o Felipe Baratini, o Baraka, ele é um dos fundadores do Surf Junk Club, que basicamente é uma comunidade de surfistas, né? Ele se intitula, e eu quero saber o porquê que é a comunidade de surf mais foda que existe. E ele veio contar um pouco pra gente sobre o projeto que dá origem a essa comunidade, que é justamente o Surf Junk Club. Vocês provavelmente não vão conseguir olhar. Bom, quem está escutando não consegue ver, mas ele está com o seu avatar aqui, que já é da coleção, né? Então, um avatar muito bacana, e veio contar aqui pra gente um pouco sobre a história do projeto. Mas, Baraka, antes de começar falando sobre o projeto, eu queria que você falasse um pouco sobre
você, cara, desce um pouco do seu background aí profissional e já emendando em como que você encontrou pela primeira vez essa tal de Web3 que todos nós amamos tanto. Bom, vamos lá. Se eu me perder muito no tempo aqui, você vai me tocando, tá? Mas antes de começar, Não temos tempo, irmão. Vamos para cima. só queria falar que tá aqui também com a gente mais outros dois fundadores aqui dos Junks, que é o Caio Matoso e o Matheus Bombig, que estão aqui também com a gente. Então, daqui a pouco a gente puxa eles pro palco também, se eles curtirem a ideia. Não podia deixar de dedurar, né? Mas, cara, vamos lá, vai. Eu nasci em Ribeirão Preto, a 500 quilômetros quase do mar, e desde pequenininho, desde o primeiro contato, eu fiquei encantado com a praia, com as ondas e com essa vibe do surf, né? Eu via as pessoas ali chegando na praia com as pranchas e quilha, toda aquela coisa e, né, uma para criança assim é uma vibe meio de super-herói assim, né? Você olha aquilo e fala, nossa, né? É uma coisa muito inatingível, parece assim para você. Então, desde pequenininho eu já fiquei fissurado pelo negócio. E aí quando eu finalmente mudei para São Paulo com 18 anos, que eu cheguei bem pertinho da praia e descobri o bate-volta, foi aí que a coisa andou mesmo com velocidade, foi aí que eu, de fato, comecei a pegar onda e ser né, uma pessoa que passa a ter isso como um estilo de vida mesmo. Né? Até então, eu era um simpatizante, né? Um caipira que uma vez por ano, duas vezes por ano ia para a praia e tentava aproveitar o máximo daquele tempo, mas depois disso eu consegui realmente começar a pegar onda, né? E porra, desde a faculdade eu já tentava me envolver com o surf de algum jeito, porque era a coisa que eu mais gostava na vida já, né? Então, os trabalhos de faculdade eu tentava fazer sobre as marcas de surf. O meu TCC final foi sobre a Mormai, e foi uma experiência muito louca, porque ninguém da minha sala quis fazer comigo, porque a galera tinha medo de não passar de ano, projeto do surf, o surf ainda tinha aquela imagem, né, de surfista que não faz nada da vida e tal. E aí no final fui garimpando outros surfistas de outras salas e a gente ainda saiu tirando uma nota 10 no final ali, pô, só pra aquela boca de que achou que a gente era vagabundo, né? E, cara, desde então eu tento me envolver com o surf sempre, porque é uma coisa que me deixa num estado, assim, numa vibração que não se aproxima com o trabalho, não se aproxima com coisa negativa, com estresse. Eu fico sempre numa vibe muito boa, assim, muito conectado e sempre que eu consigo me envolver, fico com aquela sensação de contemplação, né? De plenitude, assim. E aí, tentando encurtar aqui, eu me formei aqui, né, em publicidade e propaganda, comecei a trabalhar em agência na área de criação, isso em 2004, e aí já logo em 2007 eu... Felipe? Opa, voltei aqui? Achei que tinha Voltou. fechado aqui. E aí já logo em 2007 eu pedi demissão da agência que eu estava para ir trabalhar na revista Alma Surf, que era uma revista que fazia um festival anual de surf, que era um festival de música, um festival de cinema. E foi aí que eu de fato entrei, vamos dizer assim, no mercado de surf, comecei a atuar com as marcas, comecei a me envolver com os profissionais mesmo da época, os atletas e todos os meus ídolos, né? Então, a partir daí foi um caminho sem volta e desde então eu venho tentando convencer os meus amigos aí a fazer algumas loucuras. O Caio foi já um que em 2013 caiu nessa, quando a gente teve uma primeira tentativa ali de um projeto grande que era o Bro, um aplicativo de previsão de onda. E, bom, de lá para cá eu venho sempre nessa pegada de atuar no mercado publicitário e sempre com um pé no surf de algum jeito, né? E aí, dessa vez, o Surf Junks não fugiu do padrão, né? Eu estava trabalhando na Ambev e aí lá dentro teve um ano atrás, exatamente um ano atrás, teve uma reunião presencial onde
o diretor da nossa área fez um seminário, cara. Ele deu uma aula, literalmente, sobre o Web3. E foi nesse momento que eu entendi o potencial de você usar essa tecnologia para construir comunidade, para construir marca, para construir modelo de negócio, né? E coincidentemente nessa época, nessa semana, coisa de 2 dias depois, assim, o Matheus, o Big que está aqui, o Teus, ele estava na mesma pegada, na verdade ele já estava bem antes, já envolvido no Web3, mas nessa semana ele estava também ligado em aproveitar a força da comunidade do surf com esse tipo de tecnologia, né? E aí bastou uma ligação dele para mim para eu já lembrar do Caio e ligar para o Caio na sequência e falar, pô, Caio, o que você está fazendo? E ele também estava. O Caio é publicitário, puta, tem uma carreira brilhante, super premiado, mora nos Estados Unidos há muitos anos. E eu peguei ele na hora certa também, que eu perguntei se ele estava dentro aí do espaço, né, do Web3 e tal. E ele já estava envolvido, já tinha projeto de NFT rolando, tudo isso. E aí, cara, foi tudo muito rápido, assim, a gente se juntou em poucos dias e começamos a pensar como que a gente poderia criar um projeto de NFT, um projeto na blockchain, um projeto da Web3 para o surf, né? Então foi mais ou menos assim, cara, que começou. Falei pra caramba. Não, pô, animal, cara. Duas considerações aí. Eu me identifiquei muito quando você falou do projeto de TCC que ninguém queria fazer. Eu passei por uma situação parecida, não era com TCC, mas foi um trabalho também de faculdade, em 2006, que eu fiz sobre o UFC, né? Eu gosto muito de lutas. E eu lembro que na época o UFC ainda era visto como algo muito bárbaro, né? Ainda não tinha se tornado muito popular aqui no Brasil, como depois se tornou, né? Ainda era algo muito nichado. E eu lembro que eu, eu fiz o trabalho e apresentei com vídeo e tudo mais. E a galera da sala pediu para parar o vídeo no meio porque era muito agressivo, né? Mas eu levei 10 também, então, É isso aí, então ó. então, assim, nisso eu me identifiquei. E uma outra coisa que eu achei muito foda, né? O fato de que, pô, um ano atrás você, na Ambev, em outro trabalho, através de um seminário, né? Como você falou, do teu chefe, o quanto isso abriu tua cabeça, o que mostra a importância também a gente espalhar a palavra, né, cara? Da gente tá fazendo coisas como que a gente tá fazendo hoje aqui, né? Que, pô, se uma pessoa depois escutar a gravação e a gente já conseguir impactar essa pessoa e disso daí surgirem novos projetos, eu já vejo, já acho uma puta de uma importância e é o nosso objetivo aqui do Decentro Educa, justamente esse, né? A gente trazer Pô, pessoas que estão construindo para contar as histórias e a gente poder também estimular, inspirar outras pessoas a seguir o mesmo caminho. Cara, então muito foda. Então, eu- Baraca, cara, vamos falar então do projeto em si, né? Você já falou como surgiu, já deu um pequeno spoiler aí, falou do Caio, falou do Matheus, depois vamos chamar eles aqui no palco também, com certeza. Mas explica pra galera que tá te escutando aí o que que é de fato o Surf Junk Club. É, porque assim, tem a questão obviamente, da comunidade, tem a questão da coleção, então eu queria que você explicasse, fizesse um overview aí para quem está ouvindo, explicasse o que de fato é o Surf Junk Club. é um prazer, cara. Antes, eu só vou fazer aqui um adendo ao que você falou, né, sobre o fato de há um ano atrás eu ter tido aí essa reunião aí lá na Ambev. E assim, eu preciso ser honesto e transparente aqui. Foi nessa reunião que eu ouvi pela primeira vez a falar do Bored Ape. Animal. E foi nessa reunião que eu vi pela primeira vez tudo, assim. E pra você ter ideia, nas primeiras conversas com o Caio, com o Matheus, o nível de pergunta que eu fazia para eles era assim: cara, o que é Mint? O que é Sim. Discord? Eles falaram, não, você tem que entrar no Discord. Eu falei, mas eu não tô discordando de nada, irmão. O que você quer falar para mim aí? Tipo, cara, assim, era um nível de ignorância que você não, assim, nível zero de entendimento, assim, foi do zero né, ao que a gente tem hoje, assim, muito rápido, né? Então, realmente, os processos de educação, assim, era muito legal, cara. E quando tem pessoas pacientes como eles, né, que podem ensinar, que me ensinaram muito, assim, me ensinaram tudo, pô, ajuda também. Mas vamos lá, cara. Eu,
Ô, Baraca, antes só de você complementar, é só em cima disso que você falou, cara, eu costumo dizer que não existem especialistas em Web3, né? A gente tem pessoas que sabem um pouco mais do que outras, mas eu não acho que a gente teve tempo suficiente para que alguém bote essa banca aí de especialista. Então, do mesmo jeito que você falou, pô, eu tenho um ano, só que foi a primeira vez que eu ouvi falar e tudo mais. A grande maioria das pessoas é assim também. O meu contato foi um pouquinho anterior, mas também não foi tão anterior assim. Então é um meio muito novo, então é natural que eu costumo falar que a gente está numa fase de muitas opiniões e poucas certezas, né? E talvez essa seja a grande beleza de tudo isso que a gente está vivendo. Mas enfim, tô falando mais que você, irmão. Vai lá, continua. Imagina. Cara, o Surf Junk Club, ele basicamente é um clube para servir a comunidade do surf, com drops de experiências raras e produtos de edição limitada. Então, de forma muito simples, a gente quer gerar acesso para as pessoas terem um nível de experiência com o surf que é parecido com que eu, por exemplo, tenho a sorte de falar que eu tenho, né? Então, assim, é, uma pessoa que é apaixonada pelo surf, o fato dela ver um cara que nem o Gabriel Medina, tricampeão mundial, passando na frente dela a uma distância de, sei lá, 100 metros, já é algo assim inesquecível. A pessoa já fica falando, nossa, olha ali, é o ídolo, né, cara? Pô, igual no futebol, igual no UFC. Então, assim, quando você tem esse tipo de experiência, isso acaba, às vezes, mudando a sua vida. Às vezes a pessoa ela acaba decidindo fazer uma outra coisa, às vezes ela opta por ter uma vida melhor, ela começa a se cuidar mais, sabe? Então, o surf tem essa oportunidade, assim, porque na praia, a maioria, né, das praias, pô, tá lá, é só você chegar e entrar. Às vezes você entra cedinho no mar e tem lá um tricampeão mundial surfando do seu lado, né? Então, quando a gente fala em ser um clube para servir a comunidade com essas experiências raras, a gente está falando em justamente ofertar para os nossos membros momentos inesquecíveis, momentos que eles vão contar para os filhos, para os netos, que eles vão ter isso e nunca vão esquecer, assim, né? E aí quando a gente fala também de produtos de edição limitada, a gente está falando de uma junção de marcas que se unem para criar algo também exclusivo, algo que é feito pensando para essa galera que está querendo se envolver e se aprofundar no surf de um jeito significativo, né? E para fazer isso, a gente conseguiu trazer um dos maiores designers e publicitários de todos os tempos, que é o Marcelo Serpa, que é um legend da publicidade e também do surf, porque ele é surfista também, que nem a gente, a vida inteira sempre ficou envolvido com as suas viagens e também com alguns projetos profissionais. Então, ele sempre que ele podia, ele colocava o surf nas campanhas que ele fazia para Havaianas, para Volkswagen. Não sei se você lembra também numa campanha de Pepsi que tinha, se eu não me engano, o Beckham, o Ronaldinho Gaúcho, o Roberto Carlos, só essa galera fraca numa ilha lá deserta que os caras estavam gravando e de repente eles começam a pegar onda e jogar futebol no meio do surf, assim, uma coisa muito Foda. doida, tipo, é uma das ideias dele, assim. Então a gente conseguiu trazer esse cara para desenhar os nossos NFTs e desenhar a marca, né? Isso também foi algo muito claro, assim, durante esse processo de aprendizado, né? Quando a gente começou a trabalhar, a fazer as reuniões, né? Começamos a entender, ficou muito nítido que para você ter uma coleção, um projeto de NFT, pô, o artista é, se não a mais importante, uma das coisas mais importantes que você precisa, né? E quando você pensa, então, num projeto de surf, com essa pegada, o Marcelo Serpa ele vai ser, sem dúvida, um dos top 1, assim, que você vai colocar na sua lista. Aqueles meio que você fala, puta, o sonho seria ter esse cara, né? E aí a gente, em um mês, coisa de um mês e pouco depois que a gente começou a se reunir, que a gente decidiu fazer alguma coisa nesse universo, a gente tomou coragem e fez um pitch por WhatsApp para o Marcelo Serpa. Ele estava no Havaí, ele morou 6 anos no Havaí, agora ele voltou para o Brasil. E aí foi coisa assim, ele no mesmo dia já
gostou do negócio e só pediu uma reunião por Zoom para tirar algumas dúvidas, assim, porque, né, eu saí dando um monte de referência para ele. Eu falei, porra, olha aqui esse projeto dos Apes, que do caralho, os caras fizeram 10 mil NFTs e foi um sucesso e tal. E aí ele, na reunião, falou, pô, legal pra caramba, adorei, quero fazer, só tem um problema que eu preciso falar para vocês. Eu acho que eu não consigo fazer 10 mil quadros. E foi aí que a gente também começou um processo com ele para explicar, não, cara, calma aí, você não vai desenhar 10 mil NFTs, né? A gente vai fazer um processo que vai ser um processo randômico, a gente vai pegar vários traços, enfim, né? Começando essa explicação para ele de como que a gente ia fazer o processo, né? Pô, cara, animal. Mas assim, já existia algum tipo de proximidade com ele, ou era só, pô, vocês fizeram um code, uma aproximação meio fria ali, através de mensagem? Como é que era a Tinha, relação? tinha uma. Assim, a gente tinha uma proximidade bem leve mesmo, assim, para você ter uma ideia. Quando o Caio, ele era meu sócio no Bro, né, que era esse aplicativo de previsão de onda. E em 2015, nós fomos surfar numa praia aqui, né, perto de São Paulo, para ver se a previsão estava acertando. E aí era que eu chego lá na praia, pô, tá o Marcelo Serpa surfando lá, né? E eu, porra, idolatro ele desde que eu entrei na faculdade em 2002, né? Pô, queria ser ele, o cara que trabalhava com criação e pô, surfista, viajava o mundo inteiro, eu falava, pô, esse cara, né, tinha um quadro dele aqui na minha casa, porra. E aí ele surfando lá e tal, eu, puta, colei ali, fiquei só de olho ali, né, só dando aquela espiada, aí de repente eu ouvi ele falar que a previsão tinha acertado, ele falou pro amigo dele que ali ia tá bom, que, porra, que ele tinha visto na previsão, aí eu não aguentei, fui lá e falei, pô, cara, desculpa perguntar aí, mas onde você viu essa previsão, né? Ele, eu vi no Bro. Cara, quase caí pra trás ali. E Que ele já se foda, ligou que na hora, falou, foda. porra, mas é teu, não sei o quê. Eu falei, porra, ele, meu, do caralho, tô usando, acho incrível. Aí, tipo, a gente teve esse momento aí no mar. E coisa de 2 anos depois, eu tava trabalhando numa produtora de filme. E essa produtora de filme produziu uma série pro canal Off, onde o Marcelo Serpa era um dos personagens da série. E eu, como fazia ali meio que a a produção ali executiva, vai organizava as conversas, as coisas, tudo, enfim, eu ficava fazendo meio que uma gestão assim né, dos entrevistados, dos envolvidos, tiveram que me dar o WhatsApp dele para eu combinar quando que a gente ia gravar, como é que ia ser o processo, quantas diárias iam ser e tal. E aí, quando eu entrei em contato com ele através dessa produtora, eu lembrei, ele falei, pô, é o Felipe lá do Bro, aquele dia que a gente se encontrou. E foi só isso que teve, assim, cara. E aí eu guardei o contato dele, igual a gente guarda a nossa senha aqui da carteira. E sempre quis fazer um negócio com ele, né? Na época do Bro, a gente também falava, puto, o Serpa tinha que vir com a gente, mas a gente não sabia como, né? E aí, nesse dia, pô, deu certo. A gente arriscou e ele veio para dentro. Pô, E animal, lembrando, e cara. lembrando E que aí, o, e lembrando que o Caio já tinha também, né? O Caio, por ser um publicitário que, enfim, é um cara que entrou de cabeça, né, nessa área e, puta, deslanchou muito rápido, assim. Ele também tinha contatos profissionais com o Serpa, já tinha ido em jantar na casa dele. Então, na hora que a gente abordou ele, foi: oi, Serpa, beleza? Lembra aqui do Felipe? Lembra do Caio? Pô, a gente tem uma ideia aqui, né? E aí ele legal. abriu as portas e veio com a gente. Maneiro, já veio, já foi com credenciais, então, né? Cara, É. aí falando um pouco sobre aspectos um pouco mais técnicos, digamos assim. É, qual é o tamanho da coleção? Quando que vai ser esse drop? Se você já tem previsão de valor? Que tipo de. Porque você já explicou a questão das utilidades, das experiências. Já tem alguma coisa que você já pode falar para a galera? Conta um pouco mais, entrando um pouco mais em detalhes. Vamos lá. Bom, você sabe que essa pergunta, né, qual que é a quantidade, é uma das coisas mais Sim. difíceis que a gente lidou durante o ano inteiro, né? A gente já foi e voltou nesse número, puta, 1 milhão de vezes.
E aí hoje a gente vai falar aqui pela primeira vez abertamente, assim, que a gente tem trabalhado muito aí nos últimos 2 meses para fechar os últimos detalhes antes de lançar, né? E aí só para uma coisa que eu acho que eu esqueci de falar, assim, a ideia, né, é a gente ter os nossos NFTs como a carteira de acesso desse clube, né? Então você, Foda. para acessar um link uma experiência rara ou de um produto exclusivo, limitado, você precisa ter o nosso NFT. E aí lá dentro você pode então adquirir esses outros drops, né? Então esse é o modelo que a gente colocou de pé agora, né? Você para ver o que está rolando ali, para você ter a possibilidade de ter uma experiência rara na tua vida do surf, você precisa ter o NFT. Então tem vários E projetos aí que vai ser tipo o estão. quê? Vai ser tipo um e-commerce, um marketplace que vai ser É como token se fosse gated, um a pessoa entra. marketplace, exatamente, Legal, cara. É como se animal. fosse um marketplace que utiliza a tecnologia, né, Web3 para rodar, né? Então, falando Foda. agora em quantidade, assim, o clube vai ter acesso para 4.000 NFTs, 4.000 pessoas. E esse número ele é Isso. baseado em cima da estimativa que existe de surfistas no mundo, né? Quando a gente fala surfistas, são pessoas que têm pelo menos uma, duas pranchas, que pegam onda pelo menos 2 vezes por mês, assim, né? Então esse seria uma definição para falar esse cara, essa pessoa é um surfista. E aí existe uma estimativa de ter aproximadamente 40 milhões de surfistas no mundo. Então a gente decidiu fazer uma porcentagem pequena, né, de colocar aí 0,01% para dentro do clube. E falando de preço, esse também é uma coisa que, cara, vai e vem. Pode ser que a gente mude alguma coisa antes de lançar até janeiro. Mas hoje, né, se a gente fosse lançar hoje aqui o nosso clube, a gente está falando aí em valor de R$ 490. E é claro que, né, para quem já entende, você quando adquire o nosso NFT, você está adquirindo uma obra do Marcelo Serpa, né? Só para você ter uma ideia, o Marcelo Serpa ele vende as obras dele quando ele faz as vernissagens, assim, tipo, ele fez a última agora em Nova York, levou lá umas 20 peças e ele vendeu todas, cada uma por US$ 10.000, né? Então a gente também ficou nessa Foda. discussão um bom tempo, assim, de tipo, porra, quanto que vale isso, né? E a gente sabe que o valor é alto, mas a gente também tinha que ser realista com o nosso público, a gente está lançando, começando no Brasil, então tem toda essa questão, assim, mas é importante a pessoa entender, né? A gente está se esforçando no site que a gente vai subir em breve, para a pessoa entender que quando ela adquire o acesso, né, para ter essas experiências, ela não só vai ter a oportunidade de ter uma experiência marcante na vida dela, mas ela também está adquirindo, né, aquela peça digital, aquela obra que ela vai ter os direitos comerciais, ela vai ter, né, a propriedade intelectual daquilo. Então, para quem já é do meio, fica mais fácil explicar, e para quem não entende, o surfista que está começando a se interessar, né, que está fazendo esse processo de educação, a gente também explica, quando a gente está absolutamente conversando, que nem numa situação dessa, assim, o valor que é isso, né? E aí lá dentro, cada experiência vai ter o seu, né, cada drop vai ter o seu próprio valor, e a ideia é que o clube consiga viabilizar isso com um valor também que não seja, né, um valor inflado, um valor que vise o lucro, né, e sim um valor que viabilize para quem está dentro do clube, né, um valor que beneficie quem apostou, quem acreditou, quem foi lá e comprou o seu título, a sua carteirinha, a ter uma experiência ali por um preço que ela só vai encontrar aqui dentro, né? Primeiro que a experiência ela só vai encontrar aqui dentro, né? A ideia do que a gente vai colocar de drop é realmente ser único e exclusivo. E posso falar já os que a gente tem aqui já no trilho aqui para soltar, ou você quer fazer alguma pergunta antes? Pô, nada, pô. Que isso? Fala aí, pô. Vamos Bom, nessa. a gente tem 5 drops que alguns deles já estão totalmente fechados, alguns a gente está terminando de conversar com os parceiros aqui para acertar os últimos detalhes, mas basicamente o drop número 1 é uma experiência única que a gente quer entregar para a comunidade do surf, que nos últimos
meses e os últimos 2 anos agora, tá todo mundo que pega onda louco para experimentar que coisa é isso de surfar uma piscina de onda, né? Então tá rolando um boom de piscina de onda no mundo, a tecnologia evoluiu muito e elas chegaram no Brasil, né? A primeira piscina de onda chegou no Brasil no ano passado e todo mundo quer experimentar isso e ver como é que é, né, cara? Tipo, pô, que história é essa de você ter uma onda perfeita quebrando ali, que você sabe que ela vai quebrar daqui a 10 segundos, você tá sentado ali na prancha esperando e daqui 10 segundos a água começa a movimentar e vem uma onda perfeita, você pega tubo, dá manobra, dá aéreo, faz tudo, né? Então, a primeira experiência vai ser um dia de surf numa piscina de onda aqui em São Paulo e a gente vai levar lá uma lenda do surf que é surpresa, a gente vai revelar um pouco mais para frente, mas a gente, além de dar essa experiência para a pessoa ter esse acesso e ver de perto o que, que é, né, essa tecnologia e como é que é surfar uma onda numa piscina, ela vai fazer isso do lado de um ícone, do lado de uma lenda, assim, que vai marcar essa experiência pro resto da vida. A outra Porra, é também. antes de você prosseguir, cara, primeiro, Tá? cara, muito, muito foda. É muito na linha do que eu acredito, né, dos tokens como acesso de fato, né? E, porra, um acesso, nesse caso, um acesso a algo muito foda. Aí uma dúvida em cima disso. Então você falou, eu para poder para eu poder fazer parte desse segundo drop que vai ter, eu necessariamente tenho que comprar o meu acesso, digamos assim, né? Que é o NFT principal, digamos assim, né? O do Surf Junk Club. Faço parte e a partir do momento que eu tô ali dentro, haverá outros drops, cada drop Isso. desse vinculado a uma experiência. Aí uma dúvida que eu tenho. Se eu imagino eu que esse, se não for algo único, deve ser algo para, porra, bastante escasso. Vamos supor que seja algo único. Eu entrei nesse drop, pô, fiz o leilão ali, ganhei a parada. Por ser um token, eu posso revender isso ou eu necessariamente preciso ser a pessoa que vá participar dessa experiência? Por mais que, assim, a gente tá falando de um clube de surf com surfista que, pô, vai ser uma puta de uma experiência do cacete. Mas vamos dizer que eu ganhei isso. Eu posso revender ou necessariamente esse vai ser um token intransferível, digamos assim? É aí que a brincadeira começa, cara. Você pode revender no mercado secundário Animal. o teu Animal, drop, muito foda. né? Então, se você por algum motivo não vai poder ir naquela experiência, sei lá, teve um problema, trabalho, Covid, ou simplesmente alguém que está em desespero e quer ir, vai lá e te faz uma proposta, fala, cara, eu pago X nesse teu drop aqui porque eu preciso ter essa experiência com esse Legend. Se você quiser vender para fazer uma grana e botar no bolso, esse é o modelo. Animal. Animal. Esse vai Porra, ser o cara, modelo. isso é muito foda. Eu, inclusive, cara, tem eu escrevi um artigo, né? Eu sou muito voltado para futebol e tudo mais. E para mim, programa de sócio torcedor, ele tinha que ter esse modelo. Sacou? Se eu sou sócio torcedor e eu ganho benefícios ao longo do ano, hoje ou eu uso esses benefícios ou eu morro com essa porra. Se eu posso vender esse benefício para quem de repente não quer ser sócio torcedor, faz todo sentido e todo mundo sai ganhando, inclusive o clube, né? Então, acho, porra, incrível e muito foda, parabéns. Mas enfim, continua aí, diz outras coisas, porque isso eu queria tirar essa dúvida logo. Pô, legal. Bom, outro drop também que a gente pode falar aqui é que um dos nossos fundadores, que é o Natan Paril, ele veio inclusive no pacote do Marcelo Serpa, porque ele é o advogado do Marcelo Serpa há mais de 15 anos, é um cara especializado em franquias, em propriedade intelectual, ele já está também envolvido com vários projetos de Web3, por exemplo, aquele projeto da reserva que teve, que foi super legal, foi o escritório dele que organizou tudo. Ele veio com o Marcelo Serpa, a gente precisava, né, de alguém dessa área para garantir que a gente faça tudo direito, organizado, né, seguro, dentro do que pode e o que não pode.
E aí o Natan, ele é tão junkie, cara, ele é tão louco por surf, que ele é sócio de um dos maiores resorts de surf que tem na Indonésia, que é o Macarrones Resort. Então ele, pra você ter ideia, ele já foi mais de 40 vezes para a Indonésia. E ele tem essa abertura lá. E é um dos sonhos de qualquer surfista, conhecer a Indonésia. E uma vez que se fala conhecer a Indonésia, uma das ondas, cara, top 3, vamos dizer assim, vai de qualquer pessoa que você entrevistar é Macarrones, que é essa onda que tem lá nesse resort. E aí um drop que a gente vai fazer, a gente vai fechar o resort esse ano agora 2023, fazer uma viagem para lá só para quem é membro do clube ou para quem comprou e revendeu depois, né? Mas assim, vai ser uma viagem fechada pro Surf Junks, lá pro Macarrones Resort. E além da gente levar, obviamente, pô, um surfista, um legend para cair com a galera lá no mar e dar umas dicas e tal, nessa experiência a gente vai levar um diretor de filme renomado, porque o surf tem muito disso, né, cara? Os filmes de surf, eles movimentam o mercado há muitos anos, né? Então, desde a época do Endless Summer, que foi um dos pioneiros, o filme de surf tá sempre do lado de qualquer surfista, assim, né? Você vai viajar, você quer assistir um filme antes, ou você vai fazer um bate-volta, você assiste alguma coisa no dia anterior para dar uma pilhada. Então, às vezes, você tá ali naquele mar, as ondas tão perfeitas, você fala, pô, tava coisa de filme. E a gente falou, porra, por que não fazer, então, levar um diretor, né, desses famosos, assim, para pegar essa galera surfando lá, e aí não é que você vai voltar com foto, com um videozinho da tua viagem. Não, cara, você vai voltar com um filme de surf teu, da galera e dessa experiência toda. Então a gente está super empolgado aí com esse drop também, com essa viagem lá pro Macarrones. E também o nome do diretor a gente também vai revelar um pouquinho mais para frente. A gente está conversando com alguns e tenho certeza que, pô, qualquer um deles que der certo vai ser uma loucura, cara. Pô, que incrível, cara. Cara, pô, tô realmente impressionado com o nível dessas experiências aí. Puta que pariu. Pô, animal. Animal. Então, O que mais? O que mais? O que mais que eu não. então Quero mais, quero pega mais. fôlego. Pega fôlego, então. Pega fôlego, porque essa agora, cara, é só para quem é fissurado mesmo. Lá em Portugal, tem uma onda que chama Nazaré. É uma onda que foi descoberta há pouco mais de uma década, uma onda nova, e é uma das maiores ondas do mundo. É uma coisa assim alucinante, cara, realmente. Os últimos recordes do Guinness de onda surfada foram quebrados lá, os últimos 3. Né? Até então era só coisa de Havaí, Califórnia, era uma coisa muito assim marcada nessas regiões. E de repente, cara, descobriram que dava para surfar essa onda lá em Nazaré. E a gente tem a felicidade de ser muito amigo de quem hoje é a maior referência de segurança lá em Nazaré, que é o Alemão de Maresias, né? O Alemão de Maresias, ele é, porra, um puta surfista que virou um waterman, né? Um cara que pratica várias modalidades assim dentro do surf. Então ele, além de pegar onda, pega onda grande, ele gosta de canoa havaiana, ele rema, ele é um cara assim do mar mesmo. E aí nos últimos anos ele começou a se dedicar a pilotar, né, a usar o jet ski para colocar os surfistas em segurança, na melhor posição, no melhor momento, e a fazer esse resgate também. E em coisa de 5 anos para cá, ele virou o nome lá em Nazaré. Então, para você ter ideia, né, o governo de Portugal, a prefeitura lá de Nazaré, ela precisa garantir que o alemão esteja lá a partir de outubro, novembro e fique lá até fevereiro para garantir que tudo ocorra com segurança. E a gente, por ser muito próximo do alemão, falou: alemão, como é que a gente faz uma experiência louca aí com você, né? E ele foi lá e criou uma experiência única, onde só no dia que o mar tiver mais de 60 pés, ou seja, cara, é uma coisa bizarra. Se estamos falando de prédios de, sei lá, cara, 8, 10 andares ou mais, assim, é realmente difícil de explicar. Você vai ter oportunidade de entrar num barco que é um barco que ele se aproxima lá do canal, onde as pessoas vão estar lá dentro do mar vendo aquelas ondas de lá, mas aí o alemão ele vai chegar ali no barco e ele vai pegar um por um, você vai entrar no jet ski com ele ali na garupa e ele vai te levar para ver essas ondas de perto, assim, uma coisa que
você nunca mais vai esquecer. E tudo isso filmado com drone, foto lá do cliff, que é onde tem o farol, e aí depois o alemão vai fazer um jantar português lá com os locais, a galera que ama ele, enfim, vai ser realmente uma coisa assim, um petit comité. Não dá para fazer isso para muitas pessoas, mas a cada Claro. dia que essa experiência rolar, dá para colocar umas 10 pessoas ali, porque o alemão ele quer fazer questão de entregar mesmo, assim, para cada um, sabe? Ele não quer que ninguém tenha mais ou menos ali. Ele falou, não, cara, eu quero fazer todo mundo sair com o coração na boca ali, tipo, de emoção e de alegria, né? Então, É isso. essa é também aí uma Cara, experiência que a gente está louco para soltar. fica até a dica aí, tem uma série documentário no HBO Max contando a história de Nazaré, que é incrível, assim, é muito foda. Eu não sou surfista, mas o surf ele tem muito disso, né? Por ser um esporte muito plástico na natureza, até quem não é surfista gosta de ver coisas sobre surf quando são bem feitas. Então tem esse caso aqui em casa, eu e minha mulher, a gente não é surfista, mas tudo que tem de onda gigante a gente vai ver, a gente se amarra em assistir. Então, Você porra, muito assistiu? foda, Você cara, muito assistiu essa maneiro. série? Você assistiu essa série até o final, não? Sim, até o final, pô, Pô, então, muito o alemão, foda. ele, Ele faz não sei se parte, você lembra, sim, ele é entrevistado lá várias vezes, exatamente. Essa série, sim. inclusive, deu uma visibilidade para ele muito grande, assim, né? Ele estava já com uma visibilidade no mundo do surf, vamos dizer assim. Inclusive, há 3 anos, quando teve um campeonato de onda gigante lá da WSL, teve uma situação, teve um acidente lá que dois portugueses se acidentaram ao sair de uma onda. Um deles ficou inconsciente e o alemão de Maresias fez um resgate num ato heróico, assim, tipo, ele pulou do jet ski dele para agarrar o português lá que estava inconsciente, e aí ele recebeu um prêmio de herói do dia, assim. Então, nesse dia ele ficou muito conhecido no mundo do surf, mas depois dessa série aí, cara, depois dessa série, bicho, o Instagram dele, na primeira semana da série que saiu, foi de 60 e tantos mil para 120 mil seguidores, assim, foi uma coisa muito doida. Pô, essa série é incrível, eu recomendo todo mundo ver, mesmo quem não, sei lá, quem não surfa, quem não tá acostumado a ver, vale muito porque conta, e a história é muito bizarra, né? Porque um português mandou um e-mail pro Garrett É, McNamara, pretensioso, falando de uma onda em Portugal, e o doidão saiu do Havaí para conferir de perto e encontrou o lugar hoje das ondas gigantes, né? Então, exatamente. pô, é muito foda. Cara, mas assim, eu tô muito impressionado, cara, com o nível de experiências. E aí eu vou te fazer uma pergunta até difícil agora. A gente sabe que, porra, quando você já inicia algo proporcionando esse nível de experiência, você também acaba colocando a barra muito lá em cima para vocês, como responsáveis pelo projeto, e basicamente o que vai vir depois é uma cobrança de que o nível sempre se mantenha muito alto. Vocês, como é que vocês estão vendo isso? Porque é aquilo, né? Vocês vão jogar a barra lá para cima mesmo, né? Como é que vocês estão Sim. enxergando isso para que vocês consigam prover também, continuar provendo esse grau de experiência para a galera do clube? Olha, cara, sendo sincero, assim, a gente tem uma planilha aqui com mais de 50 ideias de experiências que a gente foi elaborando assim ao longo desse ano. E essas que Foda. a gente falou para vocês são as mais fáceis da gente fazer, porque são as que a gente tem acesso, as que a gente já conhece as É isso. pessoas, as que a gente já, assim, sabe aquela coisa de quando você vai empreender, vai fazer um negócio, você começa com os recursos que você tem na mão? Então, essas são as que a gente tem na mão. E a gente, pô, fez questão de Foda. escolher as mais legais para sair agora. Mas, cara, dá para fazer muita coisa doida ainda, assim. Então, Animal. eu acho que a gente pode ficar 10 anos fazendo drop aqui, cara, que, pô, se tiver com essa galera que é apaixonada pelo surf, todo mundo nessa vibe, assim, eu acho que a gente consegue sempre manter essa barra. Claro que existe também uma estratégia de a gente atender os públicos, né? A gente tem que fazer sempre Sim. tamanho PMG, GG, né? Então, óbvio que de saída a gente quer sair fazendo barulho e já falando puta que pariu, né? Que é isso? Mas a gente também, pô, precisa
entregar experiências que atendam todos os apetites aí, né? Então, Sem dúvida. tem uma jornada aí de experiências, né, planejada para o ano que vem, onde a ideia é a gente ir, né, mapeando esses tamanhos assim para alcançar todo mundo. Então, por exemplo, as outras duas que a gente tem agora de sair daqui são collabs com marcas de surf para também, né, entregar algo um pouco mais, vamos dizer assim, pô, para mais pessoas e também que não seja algo tão assim, né, que custe tanto e tal. Então, por exemplo, Sim. a gente tem uma relação muito legal com a Billabong, né, que é uma das pioneiras aí do mundo do surf, é uma marca australiana que puta, é espetacular, e a gente está desenvolvendo um produto com eles. Pô, a ideia é fazer um hoodie, aí, um moletomzaço aí, Web3, mas em parceria com a Billabong, Animal. e que tem um tecido diferente, que tem um corte, um design especialmente feito para o nosso clube, e que seja uma coisa limitada, né? Só algumas peças e tal. Então a gente está construindo com eles esse produto. E tem também a outra parceria que a gente vai soltar agora de saída é com uma das maiores fabricantes de prancha assim, do Havaí, que é a Paisel. Então a gente está desenvolvendo também com eles um design, um modelo de prancha Surf Junk que vai ser o único e exclusivo aqui para dentro, né? Então assim a gente vai ter de moletom a prancha de surf a um dia inesquecível lá na Praia do Norte, lá em Nazaré, com o Alemão de Maresias, ou né, uma piscina de onda aqui. Então a ideia é a gente, né, ir pegando ali todo mundo para que todo mundo, pô, fique feliz aí ou com o seu produto ou com a sua experiência dentro do Surf Junks. Cara, incrível, muito foda, muito foda. A gente tem uma pergunta aqui da Raíssa, nossa amiga aqui tá sempre aqui conosco nos toques, surfista também, Ó, gosta, falou que tá enferrujada aí, mas que é do surf. Ela faz uma pergunta bem interessante. Como que vocês estão trazendo a comunidade dos surfistas pro universo Web3? Porque, e aí, cara, porra, obviamente, né, quando a gente, pô, pensa em surf, em surfista e tudo mais, a gente pensa em pessoas conectadas à natureza e tudo mais. E quando a gente fala de Web3 e comunidades Web3, você falou muito bem, né? Estamos falando de Discord e tudo mais. Como é que vocês estão pensando em fazer esse onboarding dessa galera que de repente e que julgo eu que vai ser a grande maioria do projeto, né? Pessoas que vão estar lá pelo projeto, por serem surfistas, pela comunidade, pelos benefícios e não pela Web3. posso convidar o Caio Matoso para responder essa aqui no Bora, palco? calma aí que Caio, eu vou convidá-lo para o palco agora. Já mandei o convite. vamos ver se ele está aí. É só aceitar que sobe no palco. Fala, garoto. Fala, Caio. Fala aí, Felipe, cara, muito prazer te conhecer, cara. Pô, prazer é todo meu, irmão. Seja bem-vindo aí, obrigado aí pela Valeu, presença. Parabéns aí pelo projeto. valeu, obrigado pelo convite. Pô, tô Muito de cara obrigado, aqui cara. já, Obrigado. vou comprar um com certeza, mesmo sem ser surfista, que eu quero ter essa experiência em Nazaré, hein? Ah, Cara, essa ideia, quando o Felipe trouxe essa ideia para a mesa, e dando crédito a quem merece o crédito, né? Quando o Felipe trouxe essa ideia para a mesa, todo mundo no clube falou: puta que pariu, esse é o tipo de ideia que a gente precisa, né? Assim, especialmente até por causa disso que você falou, cara. Acho que onda grande é engraçado, né, quando a gente vê todo o espectro, né, de conexão do mundo do surf, da cultura surf com o mundo de maneira geral, né? Você tem aquela parte super específica que só quem é surfista entende, mas você tem alguns elementos da cultura surf, a música, a moda mesmo, né, em várias instâncias, que extrapolam, né, o universo do surfista. E o mundo das ondas gigantes, que nem está falando, é uma delas, né, cara? Assim, não tem como você olhar um maluco se jogando numa onda daquele tamanho e não parar o que você está fazendo para olhar, assistir e tentar entender o que é aquela loucura. Mas, mas sim, cara, acho que esse tipo de ideia também, só para pontuar, já que você comentou de novo sobre ela, uma coisa que a gente tem buscado bastante, sabe? Que é incrível do ponto de vista de experiência, mas a ideia em si
a experiência em si, ela é uma coisa que faz a gente falar a respeito. Então, quando a gente busca ideias que elas têm esse potencial de gerar conversa, é outra coisa que a gente acha importante nos elementos da Web3 hoje, de ser algo que as pessoas falem a respeito, que chamem a atenção para o que a gente está fazendo, e nunca, né, alguma coisa que vai ser só pela atenção ou só para chamar a atenção, mas ideias que sejam super genuínas e verdadeiras para o mundo do surf, mas que tenham esse aspecto também, que faça as pessoas olharem para o projeto e chamar a atenção para falar, pô, esses caras aqui, essa turma aqui, essa comunidade está fazendo uma coisa muito especial. Mas, enfim, Animal, cara. sobre E aí te perguntando, cara, falando sobre essa pergunta que a Raíssa fez, assim, Uhum. como é que vocês levam a galera do surf para a Web3? Como é que vai ser esse onboarding para que isso seja o mais tranquilo possível, digamos assim? Sim. Eu achei legal que o Felipe me jogou na fogueira agora aqui, porque essa tem sido uma das perguntas mais que a gente tem conversado mais a respeito, né? E acho que ele me chamou, na verdade, tem uma piada meio que interna nossa aqui, porque eu sou uma das pessoas que tenho puxado mais esse assunto, essas duas audiências que a gente sente que a gente tem, né, para gerar a nossa comunidade, mas assim, esses dois públicos que a gente tem que conversar e despertar atenção, sendo os mais, vamos chamar, os mais iniciados, porque, cara, preciso falar, eu concordo 100% com o que você falou no começo, a primeira frase, acho que você disse aqui, de que não tem expert nesse mundo, que é uma das coisas que me deixa mais intrigado sobre ele, na verdade, está todo mundo desbravando, descobrindo meio junto, mas tem os avançados, né? Tem uma galera que já começou há algum tempo e é muito louco como hoje, especialmente, é muito rápido, que tem quase um glossário, né? Que você vai tendo mais familiaridade e conforme você vai entendendo e conhecendo um pouco mais, você simplesmente passa por cima de alguns conceitos que, se você está falando com uma audiência mais crua, uma audiência que está tendo um primeiro momento, um primeiro contato com o mundo de Web3, você precisa parar e ir com mais calma e explicar. E acho que esse é um pouco do nosso desafio, assim, a gente conseguir falar com o universo de surf, que é uma turma, que nem você falou, muito mais conectada com a natureza e muito menos conectada com tecnologia, né, sem preconceito aqui, mas acho que de maneira geral é isso que a gente tem visto. E ao mesmo tempo, só que não esquecer que tem a turma da galera mais iniciada, que já tem olhado para os projetos com outros olhos. Então, por exemplo, o que você mencionou agora, dessa lógica de cada drop que a gente soltar, ele é também um NFT, ou seja, a facilidade de você conseguir negociar isso no mercado secundário é muito importante para toda a sustentabilidade, para todo o modelo que a gente está adotando. Mas, de novo, você que já está dentro desse universo há algum tempo, muito rapidamente, a gente nem precisou explicar, você fez essa pergunta, né? Você ficou interessado em saber sobre isso. Então, o que a gente tem descoberto é que quanto mais a gente foca, na verdade, no surfista, na educação do surfista, a comunidade cripto, vamos chamar, né? A comunidade que está mais dentro do mundo Web3, percebe esse nosso esforço, entende onde a gente vai chegar, sem a gente precisar ser tão explícito com essa comunidade, e na real admira e encoraja a gente a continuar fazendo isso, porque eu acho que é isso que o mundo precisa nesse momento, né? Assim, a gente ter mais gente, que nem você falou, educando e tal, e especialmente no momento que a gente está vivendo agora, né, com tudo que aconteceu com a FTX, o medo das pessoas de se envolverem com essa tecnologia e justamente fazer um processo de ressaltar o que é bom na tecnologia, né, o que isso traz para a gente em termos de possibilidades. Então, o que a gente está fazendo? A gente está tentando trazer para dentro uma série de pessoas dessa comunidade. O Felipe vai poder também listar aqui para você alguns nomes. Ele é a nossa ponte com o mundo do surf. Então, trazendo um monte de gente da comunidade, quando eu falo agora da comunidade do surf, pessoas que são antenadas, pessoas que têm uma audiência muito grande, que vão ajudar a gente com a educação. Então, a gente está olhando ou para pessoas que têm muita como é que fala? Muita autoridade no mundo do surf, e às vezes a audiência nem é tão grande, tá? Quando você olha para as redes sociais dessas pessoas, ou às vezes pessoas que tipo, têm um pouco menos de autoridade, não são lendas do surf, mas têm uma audiência muito grande, porque sabem se comunicar bem nas redes sociais, e enfim, esses dois tipos, né, de parceiros, de pessoas que a gente tem contato por causa da experiência vasta do Felipe no mundo do surf, que a gente está entrando em contato e se convidando essas pessoas primeiro para juntar a gente como comunidade, sendo os primeiros, vamos dizer, os pioneiros
junto com a gente. A gente já tem uma série de nomes confirmados que estão com a gente dentro do barco já, e esse processo a gente está 100% comprometido de educar as pessoas nessa jornada. Mas do ponto de vista prático, o que a gente está fazendo cara, a gente está facilitando, então a gente está pensando num Mint onde você pode fazer via Pix, onde você não precisa ter aberto a sua carteira, então a gente vai usar uma carteira que a pessoa não precisa ter a custódia da própria carteira, né, para conseguir ter o NFT, e aos poucos ensinando a pessoa de que ela pode depois tirar esse NFT da custódia da corretora e levar para sua carteira própria. Então a gente está imaginando aqui uma curva, né, uma curva onde a gente vai pegar as pessoas pela mão, pessoas dessa comunidade, né, pegar pela mão e trazendo aos pouquinhos para o universo Web3. Pô, perfeito, cara. Descentralização progressiva, né? Eu acredito muito nisso daí também. E até ó, em cima disso, uma pergunta para vocês dois. Passa pela cabeça de vocês não usar a terminologia, não usar NFT, por exemplo? Essa é uma tendência que a gente tem visto em muitos projetos que são para comunidades não nativas, digamos assim, né? Então, a gente tem o Starbucks agora lançando o Journey Stamps, a gente tem o Reddit com Collectible Avatars. Vocês pensam em ir por um outro caminho que não seja falar sobre NFT, token e, de repente, essas terminologias que não só, de repente, trazem uma complexidade para quem não é do meio, mas que podem até trazer uma má reputação, né, que infelizmente acaba sendo muito vinculada a esquema, a especulação e tudo mais. Vocês pensam nisso ou isso não passa pela cabeça de vocês? Felipe, eu vou assumir aqui, tá? E se qualquer coisa pula aí para completar qualquer coisa. Vai que Mas vai. assim, tá. Cara, a gente pensa muito. E essa tem sido uma das conversas que a gente tem tido de forma mais recorrente. E aí eu tô puxando essa resposta também, porque aqui na nossa organização eu sou o pessoal mais que está assumindo, né, a função de marca e de liderar esse lado de como é a voz do Surf Junkies, como a gente se comunica e quais são, que nem você está falando, a linguagem que a gente vai escolher usar e tal. A gente fez muito exercício, cara, e não é só assim sobre pensar, tá? A landing page que a gente está para pôr no ar agora no começo do ano que vem, posso te afirmar que a gente refez ela pelo menos de 5 a 10 vezes, assim. E escrevendo tudo de um jeito, e aí fazendo de outro jeito, comparando, dividindo com amigos que são do mundo Web3, amigos que têm menos conhecimento do mundo Web3. E hoje, e aí isso tudo pode mudar, porque, como eu te falei, essa é uma conversa muito quente entre a gente ali, mas nesse exato momento, a nossa conclusão, baseado nesses experimentos, nesses estudos, é que a gente precisa usar, cara. Mesmo que seja num segundo layer. Então, assim, uma coisa que acho que todos os projetos estavam fazendo, porque isso dava, de maneira geral, exposição na mídia positiva, né, no começo do ano, no final do ano passado, diferente do que a gente está vendo hoje. Mas, assim, você simplesmente ser um projeto de NFT, de algum jeito, te dava exposição de mídia. Falava assim, deixa eu entender o que é aquilo. Era mais curiosidade antes aí do nosso bear market e de tudo que também aconteceu com a FTX. Mas hoje é o que você acabou de falar, o sentimento é exatamente o contrário. Se você vê essas palavras, ela gera uma sensação ruim. O que a gente sente, cara, nos estudos que a gente fez, é que toda vez que a gente tentou aliviar muito e tentar maquiar o fato de que não é NFT e de que você de algum jeito tentar esconder, né, essas palavras, a gente sente que no final fica despropositado, sabe? Por quê? Porque de alguma forma a gente está escondendo o que é realmente bastante da inovação desse projeto. Eu acho que no caso de vocês, sócio.com, como vocês têm um ecossistema fechado, acho que é um pouco, acho que talvez é um pouco mais simples, não sei, tá, não querendo simplificar, até tenho vontade de ouvir, fazer uma pergunta para você nesse sentido, mas assim, de conseguir manter a Web3 muito mais como só uma ferramenta de funcionamento, né, muito mais no back-end. Do nosso lado, o que a gente tem sentido é que, assim, cara, realmente o processo de educação vai ser importante, porque se a gente omite isso, a gente está tirando bastante da magia do que o modelo traz. Cara, acho justíssimo, assim, eu acho que entra muito no que eu falei lá no início, né? A gente tem muita opinião hoje e pouca certeza, e as certezas só vêm depois que a gente começa a colocar as nossas opiniões em prática. Eu vejo que essa tendência que tem ocorrido
tem muito por trás uma questão de que, no final, o que importa para a pessoa não é a tecnologia em si, e sim o que ela está entregando através da tecnologia. Mas, ao mesmo tempo, tem uma linha de pessoas que fala que é errado você. Porque assim, você está entregando um benefício, né? Então é importante que você também explique para essa pessoa o que é a Web3, essa noção de centralização, essa noção de contato direto entre criador e fã, né? Enfim, entre pessoas de uma mesma comunidade, sem ter essa questão hierárquica e tudo mais. Então, tem essas duas frentes acontecendo aí, e de fato eu concordo também com essa sua visão. Né? Se vocês são um projeto de NFTs, um projeto de Web3, não tem muito porquê vocês esconderem isso, né? Vocês não estão fazendo nada de errado, afinal. Então, é legal ter essa perspectiva. E, cara, concordo demais, assim, acho que você tem um belo argumento aí que você utilizou. Legal. Porque assim, a gente mesmo, por exemplo, nesses testes que a gente fez, a gente ouviu isso algumas vezes, sabe? Porque acho que a gente, como ser humano, tem uma tendência de pegar o que a gente conhece, né? Partir do que a gente conhece e tentar, toda vez que a gente está se deparando com o novo, partir do que a gente conhece e tentar entender, tá, deixa eu entender daqui o que que é diferente. E todas as vezes que a gente tentou esconder um pouco isso, um pouco do feedback que a gente recebeu das pessoas, às vezes assim, tá, mas por quê? Então, por que essa confusão de ter que fazer uma carteira? Por que vocês não fazem só um clube como, sei lá, assinatura que nem eu assino o meu Netflix? Tipo, Justo. eu acho que de algum Perfeito. jeito, né, acho que gera uma outra confusão, porque você esconde às vezes o NFT, mas você não consegue esconder o fato da pessoa ter que ter uma carteira. E aí chega uma hora que você começa a se questionar, que nem você mesmo falou assim, por que que eu estou escondendo tudo isso? Essa é a grande mudança. Acho que o que a gente deveria estar fazendo é o contrário, tá assumindo, entendendo que teve gente que usou isso de um jeito errado e tentar de algum jeito fazer um processo para as pessoas enxergarem o potencial que isso tem. E, cara, enfim, é esse o caminho que a gente está indo nesse momento, que nem eu falei, tudo pode mudar a qualquer momento. Animal, É isso. animal. Só para complementar, né? Assim, então, para você ter uma ideia, lá atrás, no começo, a gente estava se posicionando como o clube de NFT do surf, né? E hoje já não é mais isso, assim. Então, que nem o Caio falou, os layers, né? A página que a gente está para soltar, você vai ver a palavra NFT pela primeira vez lá no final dela, assim, quando a gente já começa a entrar no Exato. nível de detalhe, sabe? E antes disso, a gente tá falando sobre a carteirinha do clube, né? Para você entrar e tal. Então, assim, a gente não tá colocando ali na primeira, né? Pô, a gente não tá assinando o NFT já logo de cara, mas a gente também, que nem o Caio falou, pô, não estamos mais escondendo, assim, né? A gente só pensou em colocar ele no momento que essa pessoa chegou até aqui nesse lugar, é porque ela está interessada, ela está afim, ela quer saber o que é isso aqui que nós estamos fazendo, né? Então, a partir daí, a gente começa a entregar para ela uma informação mais técnica e vamos ter que testar e ver o que acontece, né, cara? Mas é foda, né? Quando você fica, pô, na mão dos erros das outras pessoas, assim, né? Agora, esse é o preço que se paga quando você tá numa coisa muito nova, né, cara? Porque é isso, né? O mundo depois vai girando e as coisas vão acontecendo. Então, assim, um exemplo muito claro aqui, pô, ninguém aqui acha que deixa de andar de avião porque tem medo de cair o avião, né, cara? Então, assim, pô, eu vejo que acho que a gente vai chegar num lugar parecido um dia com esse universo, assim, sabe? Vai chegar uma hora que, sim, vão ter as pessoas mal intencionadas que usam isso para se dar bem, aquela coisa toda. Mas acho que vai chegar uma hora que, pô, não precisa mais esconder, né, cara? Que nem a gente tem visto em alguns projetos. Cara, muito, muito bom ver esse contraponto. Concordo demais com a linha de argumentação de vocês. E uma coisa que eu falo também, né? Cara, vocês, porra, trabalham com criação, vocês sabem isso melhor do que ninguém. Chega uma hora também que vocês têm que acreditar naquilo e tocar, né? Não pode ficar mudando toda hora de acordo com, mas o fulano disse, o ciclano disse e tudo mais. Chega uma hora que vocês têm que ter essa convicção, abraçar e vai pra cima. Obviamente que isso não quer dizer que tem que ser algo engessado, né? Se mais ali na frente vocês virem que, pô, tem que dar uma mudada e tudo mais, pode vir a ser o caso. Mas também, senão vocês
não tomam a iniciativa de lançamento e tudo mais, e aí vocês não pagam para ver como o Baraka acabou de falar. Chegou mais uma pergunta aqui do Adriano Vasconcelos, que é o meu xará de sobrenome. Eu também sou Vasconcelos com 2 L's, meu camarada. Seja bem-vindo, tô vendo que é novo aqui na comunidade. Obrigado pela presença e pela participação. E ele manda assim, galera: ao que inspira é o que é o Surf Junk pretende ser uma referência como marca de experiências do surf, além do produto NFT. Gostaria de saber se existe planos, mesmo que futuros, voltados à sustentabilidade para compensar as ações de consumo. E também se tem algum plano de responsabilidade social. Sou fã da marca Sucesso. Que isso, hein? Vasconcelos, cara. Vasconcelos, pô, é nosso irmão, cara. Vascão, pô, é um ídolo, é um legend do surf, editor das maiores revistas de surf do Brasil, pô, editor da Alma Surf, editor da Hardcore, voltou pra Alma Surf, nosso sócio fundador do Bro. Vascão, pô, é irmão, cara. Só isso que a gente pode falar, né, Caio? Salve, Vasco. Saudade de você, rapaz. A E, pô, pergunta mas você não quer calar antes de você responder. Ele é Vascão porque é vascaíno ou é Vascão porque é Vasconcelos? porque é Vasconcelos, é palmeirense roxo, cara. Não Ah, sai do palestra lá de jeito nenhum, entendeu? então, bom. Porque quando eu era moleque, eu sou Flamengo, né? Quando eu era moleque, eu sofria muito com o meu E sobrenome. imagino Mas que enfim, até hoje deve sofrer um pouquinho, né? hoje, como eu trabalho com futebol, aí eu sou menos clubista e não tem mais muito essa sacanagem. Mas quando eu era moleque, tinha bastante. Mas enfim, foi mal. Fala aí. Não, imagina. Mas, bom, respondendo a pergunta do Vascão, sim, a gente, desde o começo, observou de perto, né, como que os projetos, aí as iniciativas estavam tratando o assunto, né, e a gente já se informou e entendeu que existem várias atitudes que a gente pode tomar para ser, vamos dizer assim, menos impactante vai para o meio ambiente. Então, neutralizar as emissões de carbono dos NFTs, utilizar os recursos que vão deixar todo esse processo, vamos dizer assim, verde e tal. E isso daí é o que a gente colocou como básico, assim, como primário, né, no que a gente está fazendo. Só que a gente também sempre ficou um pouco assim com o pé atrás quando a gente via os projetos que pareciam querer só bater o cartão nesse sentido, sabe? Então, assim, projetos que, a gente é um projeto de NFT, estamos fazendo isso e tal, e a gente vai doar 0,5% do que a gente receber para uma ONG que cuida do Siri Azul da praia XPTO. E a gente achou isso sempre, porra, muito pouco, vai, para fazer. A gente não via muita Meio que verdade um nisso, né? greenwashing, né? Um greenwashing. Então, a gente fala, pô, fazer só por fazer, né? Não é o que a gente queria, assim. Então, a gente pensou bastante também nesse assunto. E aí, hoje, o momento que a gente está como a gente tem esse modelo de lançar, né, os drops com as experiências ou os produtos, a gente também tem aí no nosso planejamento alguns drops que sejam projetos ESG. E a figura que a gente convidou para representar os Surf Junks nesse sentido, que é para dar orientação, que é para nos direcionar, é o Carlos Burle, que é um dos maiores surfistas, é campeão mundial de onda gigante, ele é brasileiro e foi um dos pioneiros, né, a desbravar as ondas gigantes aí no mundo. E hoje em dia ele é uma das referências, né? Hoje tudo que ele está concentrando assim a energia dele é para projetos, né, ambientais, para projetos sustentáveis, para projetos que visam de alguma forma melhorar o planeta. Então a gente convidou o Burle para ser essa figura no momento que a gente tiver um drop, tiver algo que a gente vai ofertar para a comunidade que seja algo realmente relevante e que venha embasado, né? Então a gente ainda não pode confirmar ele como sendo o cara que já está dentro, mas a gente está nessa conversa. Ele adorou o projeto, nós estamos conversando e a gente espera aí em breve aí pô, no primeiro semestre, se tudo der certo, a gente poder anunciar ele como sendo o nosso embaixador
para ajudar a gente a fazer a coisa direito, sabe? Então, vê se respondeu aí, Vascão. Quer Eu tinha uma complementar? coisinha para. Eu queria complementar, na verdade, numa outra direção, porque eu acho que. Eu não sei que o Vasco tenha mais alguma, né, um follow-up aí, uma outra dúvida em relação a isso, mas eu sinto que o Felipe respondeu bem. Eu queria só adicionar, na verdade, que ele falou bastante sobre e a pergunta foi sobre a agenda ambiental, né? Mas a gente também tem na nossa cabeça uma outra preocupação junto com a agenda ambiental, que é a agenda social, né? Acho que o surf tem uma série de desafios aí de inclusão que a gente pode, como um clube forte, né? Que se a gente atingir a nossa meta, que estamos bastante otimista aqui, de virar um clube forte, uma marca forte, uma entidade forte dentro dessa comunidade, de contribuir também. Então, inclusão em vários sentidos. A gente já tem já todo o cuidado possível para garantir diversidade na nossa coleção, que as nossas figurinhas, elas são figurinhas humanas, né? Então, assim, os nossos desenhos, os desenhos que o Marcelo fez, então a gente teve todo o cuidado para, na hora de gerar os NFTs, a gente ter toda a diversidade da coleção em termos de tom de pele, de sexo. Então, acho que essa é só uma outra agenda que a gente também está pensando além da ambiental, que é esse lado social, né? Como que o clube pode ter um impacto positivo socialmente também. Animal, pô, faz todo sentido. Isso é algo que acontece muito quando a gente fala. Hoje se fala muito de ESG e tudo mais, e o foco geralmente fica só no I, né? O S a galera esquece um pouco. Então, legal vocês terem essa preocupação também. E, obviamente, essa questão de diversidade. Afinal, o surf é um esporte democrático, né? Como o Felipe falou, né? A praia tá ali, então, obviamente, você tem um custo de prancha, né? Pranchas não são baratas e tudo mais, mas em termos de acesso e tudo mais, é um esporte bastante democrático nesse sentido. A praia espero que seja por muito tempo, para sempre gratuita, né? Até alguém inventar aí que não é mais. Mas enfim, gente, eu tenho mais duas perguntas antes da gente finalizar. Uma é muito com uma cabeça de quem não é surfista e que enxerga de fora. Eu olhando de fora vejo que o surf por si só já é uma comunidade bastante unida, né? As pessoas elas já são bastante unidas. Nesse sentido, vocês veem uma facilidade maior para que essa comunidade abrace o clube de vocês ou eu estou viajando? Totalmente, cara. O Felipe, de novo também, cara, pula aí se você quiser comentar sobre isso, mas sim, cara, eu acho que foi uma das coisas que a gente olhou de potencial desde o início, assim, é uma comunidade que ela já existe, né? Não é que a gente está tentando juntar pessoas em torno de alguma, sei lá, coisa que a gente está inventando. Acho que muito do que a gente está fazendo aqui é quase que contribuindo para uma cultura, que é uma cultura fortíssima, cara, que já tem, tipo, anos e anos e anos, né? Assim, então, assim, acho que um pouco do nosso desafio, e por isso que aquela pergunta que vocês fizeram mais cedo, eu esqueci o nome da pessoa que fez a pergunta, é tão importante, né? O que a gente está fazendo para trazer as pessoas desse universo e expandir a cultura do surf para a Web3. A gente tem visto poucas iniciativas nessa direção, embora tenha algumas, né? Tem algumas bem legais, inclusive, mas, assim, acho que a gente está querendo ser pioneiro nessa direção, de entender todo o potencial que a Web3 e todos os pensamentos que vem junto com a Web3, de ownership, de descentralização, a fácil comercialização de coisas, e, enfim, tudo que o mundo da Web3 oferece para a gente conseguir fazer essa cultura ficar ainda mais forte. Mas, sim, ela existe. E foi uma das coisas que, desde o início, sempre motivou a gente nesse projeto, que é o fato de a gente é difícil, mas simplesmente quase que criar usar o que a tecnologia traz para a gente de possibilidade para fazer como o Felipe falou ali, um clube dos sonhos do surfista, né? Usar o potencial da Web3 para expandir o alcance do que o surfista pode fazer no mundo e expandir o alcance dessa cultura. E para complementar só tudo isso também, cara, acho que vale a gente ressaltar que o momento
que a gente vive na história do surf no Brasil é inacreditável, assim, coisa de É absurdo. quando eu entrei na Alma Surf e comecei a trabalhar com o Vascão em 2008, a gente não sonhava que seria possível ter um campeão mundial de surf. A gente queria muito, mas na época a gente torcia para os brasileiros chegarem nas quartas de final de um campeonato, aí de vez em nunca um ganhava, e quando um ganhava, uma etapa era uma coisa assim que saía em tudo quanto é revista, aí todo mundo comentava assim. E aí de repente, cara, veio um cara chamado Gabriel Medina lá de Maresias, que começou a mudar esse cenário de uma vez, e aí ele foi campeão do mundo pela primeira vez em 2014, logo depois que a gente tomou aquele 7-1 lá na Copa, e a partir daí, cara, o Brasil virou hexa no Mundial de Surf de 2014 até 2022. Esse ano, o campeão mundial de surf é o Felipe Toledo, brasileiro. O ano passado, o Medina cravou um tricampeão do campeonato mundial dele de surf. No ano anterior, teve o Ítalo Ferreira, que foi medalha de ouro nas Olimpíadas. Então, assim, vale a gente reforçar que hoje a maior potência global do surf de competição e de tamanho de audiência e tudo isso é o Brasil, o que é muito louco. Você tem as fábricas de prancha havaianas se instalando aqui no Brasil. Você tem a Liga Mundial de Surf dando maior destaque para a audiência, que a maior audiência dela é aqui no Brasil. Então, essa foi inclusive uma das coisas que motivou a gente a, nesse primeiro momento, virar tudo para português aqui no nosso site, porque até então, no começo do ano, a gente estava fazendo um caminho oposto. A gente estava com uma landing page toda em inglês e a gente estava mirando no público cripto, acreditando que só daqui a uns 3, 4, 5 anos a surfistada fosse ingressar aqui para esse universo cripto, né, da Web3. Então, a partir do momento que a gente falou, cara, não, peraí, olha o momento que a gente está, olha como o Brasil está no surf. O Brasil hoje é a potência a ser batida no mundo do surf competitivo, falando assim, e de todos os níveis, tá? De onda gigante, de longboard, de surf performance, de tudo que você pode imaginar. Então a gente falou, não, peraí, vamos aproveitar essa força do Brasil, vamos começar aqui, cara, que o Brasil não vai ser pioneiro só, não vai ser só uma potência dentro da água, não. A gente quer ser uma potência também aqui nesse universo Web3 e a gente resolveu abraçar essa força também junto com o Brasil aí nessa. Cara, animal. Você citou aí a WSL, citou, enfim, o domínio que os brasileiros têm tido no circuito mundial. A Raíssa até escreveu aqui do Brazilian Storm e tudo mais. Passa pela cabeça de vocês ter algum tipo de contato com a WSL, enfim, com o circuito profissional, com essa galera também de alguma forma? Ou isso seria mais para frente? Como é que vocês enxergam isso? Com certeza. Inclusive, eu trabalho com a WSL desde 2014 na transmissão de algumas etapas. Então, desde 2014 eu tenho trabalhado com a WSL Global em todas as etapas que tiveram no Brasil. E eu acabei fazendo também Estados Unidos e Europa, né, lá na França e Portugal. Então, eu tenho um relacionamento muito próximo com eles e a gente já mostrou, a gente já, inclusive esse ano, em junho, quando o Felipe Toledo foi campeão lá em Saquarema, eu mostrei para eles o projeto e falei da ideia, falei que a gente estava a fim de pensar alguma coisa junto com eles, mas a gente ainda não evoluiu tanto porque nem a gente descobriu o que daria para fazer assim, né? Mas obviamente, por a gente ter essa relação e entender que a WSL é hoje, né, uma das maiores organizações aí que movimenta, né, o surf, a gente tem sim algumas ideias para botar de pé junto com eles e estamos também entendendo qual que é o momento que eles estão, assim, né? Inclusive eu achei que eles fossem soltar alguma coisa esse ano, mas ainda não soltaram. Então quem sabe aí a gente consegue encaixar aí uma parceria com eles e ampliar ainda mais aí esses drops, né? Porque eu acho que vários surfistas gostariam de passar lá por dentro do palanque. Isso é uma coisa que eu posso falar assim, que eu falo com naturalidade, mas na primeira vez que eu entrei no palanque lá do campeonato, que é aquela estrutura
onde os atletas ficam, onde tem o vestiário, onde eles se concentram para ir surfar, onde eles chegam depois que eles surfaram. Tipo, teve um ano que o Felipe Toledo sofreu uma penalidade lá na semifinal, nas quartas de final em Saquarema, que ele saiu quebrando tudo e, puta, transtornado, assim, cara. Eu quase tomei um safanão dele ali, que eu tava passando no corredor ali, e ele passou xingando o juiz, aquela coisa toda. Então, assim, tá perto disso ali, cara, é muito louco. Né? Então, óbvio que, pô, tá na nossa cabeça aqui um dia levar essa galera para lá e ver o negócio acontecendo real, assim, né? Mas ainda não evoluímos tanto, mas sim temos muita vontade de fazer alguma coisa com eles. Animal. Antes da última pergunta, só voltando em algo que eu anotei aqui, Filipão, que você falou lá no início, quando você falou das obras do Marcelo, e aí você citou sobre IP, né, sobre direitos comerciais, e isso é um assunto bastante em voga, né, principalmente quando a gente fala de coleções PFP. Como é que vocês estão trabalhando essa questão do IP? Então, se eu compro um NFT do Surf Junk Club, eu tenho algum tipo de direito sobre a propriedade intelectual? Eu posso explorar isso comercialmente? Como é que vocês estão enxergando isso? Hoje, a nossa intenção é exatamente entregar esses direitos para a pessoa poder explorar. Inclusive, uma das conversas que a gente teve nesse processo de educação, a Billabong, por exemplo, foi fazer eles entenderem que, assim, Billabong, se você comprar aqui um NFT nosso, você pode estampar isso nas tuas roupas, você pode colocar isso na tua bermuda, é teu. E aí eles olharam e falaram, é mesmo? A gente é. Então, assim, hoje, né, a gente tem essa intenção. Aí é aquela coisa, né? Pô, sei lá o que vai acontecer amanhã no mundo aí, o que pode acontecer para mudar até janeiro, mas a gente tem essa intenção de oferecer isso para as pessoas. Inclusive, a gente acredita que isso pode valorizar bastante, né, a nossa coleção. Assim. O que você acha disso aí, Fê? Cara, eu acho muito foda. Acho. Bom, se a gente vai entrar nos ideais aí de Web3 e de centralização, composição e tudo mais, eu sou muito fã de projetos CC0, né? Eu acho que ele é o extremo disso daí. Mas eu sou muito fã, né, de você poder co-criar com a comunidade, você dar às pessoas que acreditam no projeto a chance de trabalhar em projetos derivados daquele. Tem uma frase muito bacana de um cara chamado Bill Joy. Ele é o cofundador da Sun Microsystems. Ele falava que não importa quem você é ou a empresa que você representa, a maior parte das pessoas mais inteligentes sempre trabalha para outras pessoas, né? O que ele queria dizer com isso? Ele estava advogando em favor do open source, de você jogar Uhum. isso para o mundo e ter acesso a infinitos cérebros que estão trabalhando em cima daquele IP. Então, eu fico imaginando quando vocês, como Surf Junk Club, né, como não só a arte, mas o projeto em si, se vocês se abrem para a comunidade, basicamente vocês vão estar abrindo para 4.000 cérebros aí que vão querer ajudar e vão estar, de repente, levando o projeto para caminhos que vocês nunca teriam imaginado. Então, eu acho que é muito foda essa atitude. Espero que isso role mesmo e certamente é mais um atrativo para quem quer fazer parte, para quem quer comprar. Pô, eu adoraria um dia ir fazer uma surf trip, sei lá, cara, para Costa Rica e tá andando numa vilazinha lá, roots, e de repente ver uma pousada Não ou é? um Pô, restaurante, alguma coisa com pô, um dos nossos junkies ali estampados, sabe? Eu acho que isso seria algo, pô, incrível, assim, né? Então, fato. claro que a gente conversou muito sobre isso com o Marcelo, né? Ele, por ser o artista, tinha que estar muito confortável, só que ele, puta, desde cara ele já deixou claro que ele é super a favor, assim, da gente seguir nesse movimento mais open source, como você falou, né? Então, acredito que se tudo der certo, a gente vai conseguir seguir nesse rumo mesmo, assim, mas vamos entender direitinho, né, como é que as coisas vão acontecer aí, sei lá, vai que a partir de amanhã alguém fala, não pode mais fazer isso. É muito louco esse universo. Cara, Vamos eu tenho ver. uma
percepção sobre isso, assim, a gente tem tempo todo também falado sobre entregar valor, né, cara? Para mim é engraçado, tem algumas expressões, algumas palavras, assim, que ficaram muito fortes nessa curva de aprendizado sobre esse universo, assim, acho que, sei lá, como a gente falou algumas vezes aqui, comunidade é uma delas, descentralização é outra palavra forte, incentivo, acho que é uma palavra forte, e para mim essa lógica de entrega de valor também é uma coisa muito, muito poderosa, porque eu acho que é isso que, se você entrega valor, e se a comunidade, não só a gente, né, como os organizadores e fundadores do projeto, mas se você vê valor em estar naquela comunidade, é o que faz você ficar e contribuir, e aí você tem o efeito que você espera de uma comunidade, de uma rede que está crescendo junto. O que eu sinto, especialmente nas conversas internas que a gente teve, é que, embora a gente sim, Felipe, a gente está seguindo nessa direção, e tudo indica, que nem o Felipe falou agora, né? É engraçado falar Felipe, porque que nem o Baraka acabou de que nem o Baraka acabou de falar agora, é, a tendência é que a tendência não, está sempre sendo definida, a não ser que alguma coisa esquisita aconteça daqui até janeiro, a gente vai mudar isso, mas a gente vai entregar o IP de cada um dos desenhos, das ilustrações, da arte do Marcelo para quem for o holder. O que a gente sente, por outro lado, e voltando, é aquela pergunta que para mim acho que é uma das mais fundamentais que foram feitas aqui, quando a gente pensa nas audiências um pouco e nas pessoas, audiência não é uma palavra boa hoje mais, né? Mas assim, nas pessoas que fazem parte dessa comunidade, a gente sente que talvez para a grande maioria dos surfistas, você falar que, não, você tem o IP da arte do NFT, a gente não sente que a gente está entregando muito valor para aquela pessoa, sabe? Verdade. Nessa comunidade. Diferente de, por exemplo, se a gente estivesse falando de uma comunidade de designers. A gente viu, né, alguns projetos que são coletivos de designers. Claramente, pela característica daquela indústria já ser uma característica mais criativa, empreendedora, as pessoas têm a facilidade de pegar aquela propriedade intelectual e entender o que eu faço com aquilo. O que a gente sente um pouco na nossa comunidade é um pouco diferente disso. A gente conversa sobre isso com algumas pessoas, as pessoas acham legal, falam, pô, que bacana. Mas a gente não sente que a gente está entregando valor na prática, como algumas das experiências que a gente está falando aqui, que aí a pessoa, você vê o olho, né, do surfista brilha de um jeito diferente. Então, um pouco para mim, apesar da gente seguir nessa direção, e concordo 100% com o que o Baraka falou de ser muito interessante que a gente veja projetos pipocarem aqui e ali, pessoas façam uso da propriedade intelectual, a gente sente que um jeito da comunidade se engajar muito forte é o que a gente está se esperando bastante na comunidade de quem é colecionador de tênis, né? A turma dos sneakerheads. Quanto você tem de familiaridade com esse universo, Felipe? Você entende um pouco de como funciona essa cultura dos drops no mundo dos tênis, cara? Sim, muito questão de collab também, né? A galera valoriza bastante. Então, assim, o que rola muito forte é, assim, a lógica é muito parecida com o que a gente está fazendo. Na verdade, para ser 100% honesto, a gente tem falado muito sobre modelos de negócio que a gente acredita para a Web3, aqui e ali. Esse é um dos que a gente acha que é o que tem mais, né, potencial de acontecer de um jeito interessante para a comunidade como um todo. Por isso que a gente está seguindo nessa direção. Mas se você olhar o que a Nike tem feito, e eu, como publicitário, trabalho com a Nike, trabalhei, né? Acabei de mudar de empresa, mas trabalhei com a Nike durante 9 anos, assim. E é muito interessante a cultura que eles criaram de gente que é louca por tênis. E a lógica é muito assim, eles soltam drops super escassos, assim, em quantidades limitadas, e as pessoas que são mais aficionadas, os mais viciados, né, e aí trazendo aqui para o Surf Junkie Club, né, os mais junkies desse mundo, sempre conseguem comprar esses tênis primeiro. E eles viram quase que a turma nos Reddits, usando no próprio Discord, mas assim, usando as ferramentas que eles têm, é justamente a turma que faz o mundo saber que esse tênis existe e por que ele é tão legal e quem fez o collab com a Nike naquele tênis, quem é o designer por trás, tal. Então você tem um exército de pessoas que é realmente apaixonada por aquilo, fazendo uma história em torno daquilo. E a parte mais interessante é que, conforme isso acontece, esses mesmos tênis que eles compraram inicialmente da Nike, no mercado secundário, eles começam a ser valorizados. Então, assim, no final, algumas pessoas compram um tênis da Nike por um valor e revendem esse tênis pelo dobro do preço, triplo do preço e até mais do que isso. Então, o que a gente sente é que é uma coisa muito interessante para a gente se espelhar, porque não é que você está falando de um mercado de especuladores, é um mercado de
pessoas apaixonadas por aquela cultura de streetwear, de sneakers, e que muitas vezes eles estão comprando tênis para eles mesmos usarem, mas muitas vezes eles estão simplesmente também ajudando com que essa marca ganhe uma projeção maior, porque eles entendem o potencial daquela cultura e entendem que aquele tênis que eles estão adquirindo ali por um valor, eles conseguem vender por outro. Então, de novo, sem nenhuma apologia à parte de financeira do que a gente está construindo, mas eu só não queria deixar isso de fora, porque é interessante culturalmente falando que se você entende muito de surf e você sabe que a experiência na piscina de onda é uma experiência que muita gente vai querer, quando você faz parte do Surf Junk Club, você tem acesso a essa experiência antes do resto. Então, te coloca numa posição onde você consegue usar a facilidade de trade da rede para simplesmente pegar daqui e colocar dali, né, comprar aqui e vender ali, e flipar uma experiência que vai ter um valor grande para alguém, porque você conhece aquele universo, você sabe que o que a gente está entregando tem valor. Então, não sei se ficou claro, mas acho que tem uma coisa interessante para caramba nessa construção de valor, que vai além do valor do IP, da arte do Marcelo, que já é muito interessante, mas fazendo parte dessa comunidade, acho que o que a gente vai dar acesso em relação a experiências e produtos, também a gente está querendo que seja uma entrega que o surfista veja muito valor, seja como usuário ou simplesmente como alguém que vai pegar essa experiência e passá-la para frente. Cara, animal, tem um artigo muito bom chamado Life After Lifestyle, de um cara chamado Toby Shore. Ele fala que a gente está vivendo agora o final da era do lifestyle, o que ele chama agora da cultural economy, onde ele fala que as marcas agora não estão lançando produtos, elas querem lançar culturas. Então a cultura passa a ser o produto principal e os produtos físicos eles passam a ter um papel auxiliar, né, secundário, que suporta a formação dessa cultura, né? Então tem muito a ver com isso Porra, que você está falando. É um artigo muito foda, eu vou até colocar o link aqui. Ele é bem longo, mas é muito, muito, muito bom. E ele desenvolve toda essa tese com vários argumentos e tudo mais. Nessa linha, recomendo esse artigo. E tem tudo a ver com isso que você falou, muito foda. Galera, eu queria, porra, agradecer demais. Poderia ficar aqui horas trocando ideia com vocês. Eu achei realmente muito, muito maneiro o projeto como um todo. Eu confesso que eu conhecia só a pontinha do iceberg. Então, ouvindo vocês falarem, não só eu fiquei muito impressionado com o nível dos benefícios, do que vocês estão pensando para quem vai fazer parte, mas também com o nível de maturidade de vocês como founders desse projeto, né? Isso é muito bacana da gente ver e acho que eu lembro que eu conheci o Felipe no meio do ano, né? A gente se conheceu lá no NFT Rio, a gente participou de um painel em conjunto, a gente trocou uma ideia, ele tava até com a prancha dele lá, tava voltando de Saquarema. Porra, assim, desde então, né, a gente vê que o mercado cripto como um todo, ele já passou por altos e baixos e muito mais baixos, principalmente nos últimos tempos. Mas o fato disso ter acontecido, e aí eu queria, para a gente finalizar, que vocês finalizassem com isso, o quanto eu vejo que quem continua construindo, né, quem não esmoreceu, quanta maturidade ganhou em relação ao seu projeto que está para ser lançado. E, cara, eu vejo essa maturidade muito clara na segurança que vocês passam ao falar do projeto. Então, eu queria que vocês dessem as considerações finais aí, mas também falando um pouco sobre esse período de aprendizado, pô, fazendo uma analogia porca aqui, mas tantas ondas que nós estamos tomando na cabeça, né? Nós que estamos aqui construindo, falando de Web3 diariamente e tudo mais, tomando muita porrada e continuando resiliente, o quanto isso também tem sido importante nesse processo de formatação do Surf Junk Club para vocês. Pô, cara, sem dúvida é um processo que traz muito valor pra gente, assim, porque a gente tá nessa
pura e simplesmente por a gente ser apaixonado por surf, cara. A gente ama esse negócio aqui e a gente também acaba gostando muito de tecnologia, de design, né, e de conhecer essas novidades e tal, mas o surf ele é o pilar principal assim que une essa galera toda. Então a gente não começou, né, a fazer isso porque a gente queria fazer um dinheiro rápido ou porque a gente estava olhando, né, com ganância para um negócio e tal. A gente olhou para isso porque a gente realmente queria agregar para o mundo do surf e a gente queria fazer algo que a gente se sentisse completo, sabe? Que a gente realmente fosse significativo, assim. Então acho que isso ajuda você a não desistir, né? Igual você fez a analogia aí, pô, das ondas, cara, no surf, o que você menos vai fazer é ficar em pé na prancha, cara. Tipo, porra, eu surfo há 30 anos, cara, e se eu pensar a quantidade de segundos que eu passei de pé numa prancha, se você pensar só pelo número, é deprimente, cara, isso, né? Porque, porra, às vezes você fica 3 horas na água e você ficou ali, cara, 10, 15 segundos em pé pegando uma onda. E às vezes esses 10, 15 segundos eles são divididos em 3, 4 ondas, né? E é todo esse processo de você cair, levantar, se esforçar e toma na cabeça e se ferra e vai de novo e tenta daqui, tenta dali. Então, isso tudo faz com que a gente realmente fique nesse processo de amadurecimento, né, que vai acontecendo mesmo com o tempo e conforme você vai tentando, né, cara? O famoso quem não arrisca não petisca, né? Então, pô, eu vejo isso pelo menos de uma forma muito enriquecedora, assim, para mim, né? Quando eu decidi começar a pensar alguma coisa nesse universo, a ideia de fazer algo do surf era porque eu queria aprender alguma coisa sobre esse momento, sobre esse universo, né? Eu via que, porque eu te falei lá atrás no começo, pô, meu diretor lá da área, ele estimulou que a gente aprendesse isso. Ele falou, cara, compra um NFT, se envolvam, leiam, assistam as coisas e tal. Eu falei, pô, acho que o melhor jeito que eu vou ter para aprender isso é tentar fazer ver alguma coisa do surf. Na época não tinha nenhum projeto de surf no ar, né? Então, pô, já que não tinha um projeto no ar, então vamos fazer um, porque com certeza alguma coisa a gente vai aprender aqui, né? Então acho que, pô, a gente tá todo mundo meio que nesse mesmo mood, assim, cara, de, pô, ter uma paixão muito grande aqui pelo surf, pela nossa área aqui de, pô, de trabalho, né, profissional, e tentar fazer algo que seja significativo e real para a comunidade. Animal. Cara, Você, eu não. concordo 100% e só acrescentaria só uma coisa, eu acho, a gente teve essa conversa, né, especialmente quando a gente sentiu as coisas esfriando, 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 é, no começo foi uma coisa de entender, né, se, puta, até onde que, até o quão frio ia ficar essa história, mas muito interessante que a comunidade das pessoas que acreditam na tecnologia, e não só do ponto de vista de pessoas físicas, mas a empresas que continuam investindo, né, assim, a gente vê que tem muita gente no mundo inteiro que aposta muito no potencial da blockchain como ser a transformação que acho que as pessoas estão aqui hoje ouvindo e que a gente está conversando aqui, que também acredita. Então, acho que tem um sentimento de quando que é na baixa, né, no momento onde você está sendo desacreditado, que essa comunidade se une com mais força ainda. E acho que para a gente foi muito bom, na nossa experiência só aí nesse caso, que por um lado que isso aconteceu, cara, que deu essa esfriada, sabe? Porque tá dando pra gente um pouco de calma, tranquilidade para fazer as coisas como a gente acredita, repensar, porque eu confesso, no começo do ano, com toda semana, todo dia, toda hora, uma notícia de um projeto novo acontecendo, aquela sensação de que você tem que botar as coisas para rodar na rua rápido, e porque senão você vai perder uma onda que tá vindo, e acho que esse momento, dado a acalmada, a esfriada que deu, é terrível por um lado, mas por outro, acho que é o que você estava falando da maturidade, assim, sabe? Dá tempo para todo mundo estar trabalhando nesse universo e tentando entender modelo, entender para onde a gente segue, entender como uma forma responsável da gente fazer isso acontecer de um jeito que seja legal para todo mundo, e tal. Esse tempo acho que é valioso e precioso, assim. Acho que a gente sente que, sem dúvida nenhuma, o projeto que a gente está botando no ar no começo do ano que vem está muito mais maduro, muito mais sólido do que um projeto que a gente teria colocado no ar de forma um pouco mais aventureira no começo do ano ou no meio desse ano. Então, tudo que aconteceu eu vejo que foi super positivo
para o nosso projeto, e eu imagino que para a comunidade como um todo e para vários outros projetos aí, a galera pondo coisas no mundo com mais maturidade e com mais calma, pensando com um pouco mais de tranquilidade sobre todos os pontos do projeto, sabe? É isso, né? Afinal, estamos construindo coisas duradouras e não para flipar e ganhar um dinheirinho e partir para a próxima, né? Então é importante. Acho que deu uma varrida nessa galera, né? É Desculpa te isso. interromper, Felipe, mas deu uma varrida. Quem tava querendo dinheiro rápido e fácil, tá indo procurar dinheiro rápido e fácil em outro lugar. E acho isso excelente para a indústria, cara, excelente pro futuro desse tudo que a gente está desenhando junto aqui. Concordo 1000%. É isso, galera. Bom, mais uma vez, muito obrigado aí pela presença, pelo tempo. Pô, parabéns. Eu realmente achei muito do caralho. Não vejo a hora de chegar a janeiro. Com certeza vou participar desse drop. Quero mandar um abraço também pro meu camarada Matheus, que tá aqui. Pô, já trocamos ideia aí em eventos ao vivo e tudo mais. Cara, muito gente boa. E, cara, as portas estão abertas. Pô, utilizem aqui a nossa comunidade também, pô, para divulgar a comunidade de vocês, divulgar as redes. Sigam o Surf Junk Club nas redes sociais, no Twitter, no LinkedIn, no Instagram. Eu acredito que vocês tenham Instagram, porque eu não tenho Instagram, então não sei se vocês têm ou não, mas imagino que sim, para vocês ficarem aí a par de tudo que está rolando. Lembrando que no canal Garanta Seu NFT temos um formulário que é só vocês preencherem com o ID aqui do Discord de vocês e a chave pública da carteira cripto, né? Lembrando que tem que ser uma carteira compatível com a rede Polygon, que no sábado eu vou fazer o drop do NFT de participação, certificado de participação nesse Tox de hoje. E lembrando que toda terça-feira, às 20 horas, temos o Decentratalks recebendo pessoas como o Baraka, como o Caio, como o Matheus, que estão construindo em Web3 aqui no Brasil, para a gente trocar uma ideia. Ao longo dessa semana, a gente divulga quem é o convidado ou a convidada da semana que vem. Beleza, galera? Infelizmente, hoje era para ter sido, porra, um Brasil e Argentina aí, vacilamos, tivemos que ver a Argentina ganhar da Croácia, todo mundo feliz, mas terminamos a noite da melhor maneira possível com um papo de alta qualidade com essa galera que está construindo um projeto muito foda, Surf Junk Club. Então é isso, eu fico por aqui, lembrando que quem perdeu o Tox inteiro, em breve teremos a gravação no nosso YouTube, fiquem de olho aqui na comunidade ou nas nossas redes sociais do Decentro Educa, que a gente divulga por lá. E lembrando também que a nossa comunidade aqui é 24/7, todo dia a gente está divulgando notícias, artigos, trocando uma ideia com uma galera que quer falar sobre o Web3, afinal, somos todos apaixonados pela maravilha que é a terceira geração da internet. Valeu, galera, boa noite e até a próxima. Valeu, Baraka, valeu, Caio, abração. Valeu, cara, Valeu, obrigadão. Felipe. Obrigado pelo espaço, velho. Um abraço. Tamo Prazer te junto. conhecer. Abraço.